Senhor, como é bom, Senhor, mais uma vez estarmos aqui na Tua casa. Obrigado pelos louvores que abriu as cordas do nosso coração, Senhor, para se conectar de forma mais íntima contigo. Obrigado por esse elevo espiritual que o Senhor tem concedido-nos, a Tua igreja, a Tua casa, Senhor. Pai querido, agora a Tua palavra está aberta diante de nós e já foi lida. Queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa contribuir com aquilo que estudamos, aquilo que lemos acerca desse texto que o Teu servo acabou de ler, Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração, que nenhum de nós saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que sejamos desafiados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, para que possamos sair daqui, Senhor, renovado e mais uma vez avivado pelo Teu poder, Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, eles possam ser agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. Desta feita nós iremos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo nessa primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica. Na quinta-feira, a última que nós tratamos desse assunto, nós fizemos a introdução, informando que a passagem de Paulo nesta igreja foi uma passagem rápida, foi uma passagem, poderíamos dizer, relâmpago. Foi uma igreja que surgiu de praticamente 3 finais de semana. Nós lemos no estudo passado que Paulo sai de Antioquia na sua segunda viagem missionária. No mapa, na geografia, nós não estamos sem o projetor aqui, mas no próximo estudo nós já estaremos com o projetor, e eu vou colocar aqui o mapa dessa viagem, dessa segunda viagem missionária, de onde ele parte de Antioquia, ele passa na cidade natal, Tarso da Cilícia, ele vai sentido ainda a oeste, subindo também, e chega até essa cidade de Tessalônica, embora ele já tinha chegado antes em Filipos, do qual ele tinha fugido, apedrejado, e ele chega então nessa cidade. A passagem dele foram apenas de 3 semanas, e nessas 3 semanas que ele passou nessa cidade, ele deixou uma igreja que, no estudo passado, nós vimos que o coração, a fé dos irmãos, era uma fé operosa, não era uma fé que deixava os irmãos desleixado, os irmãos desmotivados. Mas apesar de tão pouco tempo que Paulo teve nessa igreja, nessa cidade, 3 semanas apenas, esses irmãos eles foram tocados, eles foram energizados pelo poder de Deus. E aí, aqui, o que lemos agora a partir do capítulo 2, verso 1, Paulo vai trabalhar então a questão da sua defesa, exatamente com esses irmãos. E tem alguns textos gregos aqui que a gente vai precisar de dar uma olhadinha de forma minuciosa, para que a gente possa compreender a real, quando a gente pensa nas línguas originais, tanto do hebraico como do grego, quando a gente pensa nas línguas originais, a gente vai aos originais, para a gente perceber qual era a real intenção que aquele discípulo, apóstolo, profeta,
ele estava querendo transmitir através daquele escrito, através daquela inspiração. E quando João Ferreira de Almeida ele fez a tradução dos originais para o português, perdeu-se então algumas características da intenção original do autor. E quando a gente vai para esses originais, a gente consegue perceber que um verbo, muitas vezes, ele traz o entendimento de uma situação bem mais investigativa, bem mais exaurida no estudo, para que possamos entender melhor o que Paulo escreveu quando ele está falando aqui. Então, o verso 1 do capítulo 2, Paulo vai começar dizendo assim: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. E o interessante, meus queridos, é que esse verso, essa última frasezinha, essa palavra aí, que não foi em vão, no seu contexto original, Paulo, ele vai trazer a palavra no grego, ela quer dizer kenê. Kenê para a gente pode até não fazer muito sentido, fazer muita conexão com a informação que Paulo está querendo trazer aqui. Mas na verdade, enquanto na minha tradução, Almeida atualizada, ele diz que não foi em vão, o original grego, esse kenê, ele vai dizer que a estadia de Paulo naquela cidade não foi vazio. E agora a gente pode se pensar, e qual a diferença então para em vão e vazio? Tem sim, porque na verdade, Paulo estava associando a esse, imagine comigo, um recipiente, que agora, um vaso, que aquele vaso antes estava vazio, mas que ele agora está completo. O que Paulo está confirmando é que o coração daqueles irmãos, depois dessa estadia que Paulo esteve nessa cidade, eles agora estão pleno, eles estão cheios do Espírito Santo. Aqueles irmãos agora estão cheios de fé. É por isso que ele vai dizer assim: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão, não os deixou vocês vazios, mas a nossa pregação, ela foi contactada, tão cheia, tão emergida do Espírito Santo, que o Espírito Santo preencheu o coração de vocês. Então, meus irmãos, agora, Paulo está dizendo para aquela igreja, que ela não é igreja vazia, que ela não é igreja desmotivada, mas muito pelo contrário, ela é uma igreja avivada, porque o Espírito Santo, através da vida de Paulo, encheu o coração daqueles irmãos. E o que me chama, meus irmãos, a atenção, é que aproximadamente depois de 2000 anos, o Espírito Santo, ele continua enchendo o coração da sua igreja. Ah, Edmar, foi simplesmente porque Paulo a igreja estava em sua expansão, estava inaugurando a ação evangelística, a ação missional de Paulo, os apóstolos, Pedro. Não, meus irmãos, o Espírito Santo continua hoje enchendo a sua igreja com graça e com poder. E é isso que ele vai dizer: a minha estadia aí com vocês não deixou vocês vazios, mas deixou vocês cheios da graça e do poder de Deus. Louvado seja Deus. E nós dissemos na primeira exposição que a igreja em Tessalônica era a igreja modelo, era a igreja padrão. E até o reverendo Bernardo disse: pronto, vamos colocar aqui o nome da nossa igreja, Tessalônica. Vamos pegar esse modelo, vamos fazer uma inveja santa com essa igreja e trazer para nós. De maneira, meus irmãos, que Paulo já começa nesse primeiro versículo, dizendo: igreja em Tessalônica, vocês não são uma igreja vazia, porque Deus encheu vocês com o Espírito Santo de fé e de poder.
igreja, paróquia Galileia, vocês não são igreja vazia, porque Deus, o mesmo Espírito Santo que encheu a igreja de Tessalônica, é o mesmo Espírito Santo que está aqui em nosso meio hoje, que preenche a nossa vida hoje, que nos enche hoje. Ele fez no passado, Ele está fazendo hoje, e Ele vai fazer até a volta de Cristo. É desafiante nós olharmos para essa escrita de Paulo inspirada, e ele já iniciar dizendo para esses irmãos: vocês estão cheios, vocês não estão vazios. Então, se vocês estão cheios, vocês têm poder para evangelizar. Se vocês estão cheios, vocês têm poder para testemunhar. Se vocês estão cheios, vocês têm ousadia de pregar esse evangelho com autoridade, no nome do Senhor Jesus. Era isso que Paulo estava dizendo mesmo para aquela igreja, não era outra coisa não. Meus irmãos, a minha estadia aí foi rápida, mas Deus deixou vocês cheios. O vazio que havia no coração de vocês foram completo pela palavra, pela graça, pelo poder de Deus. E é interessante quando Paulo vai escrever em outras suas cartas, principalmente a carta de Coríntios, ele vai dizer assim: meus irmãos, quando eu estive com vocês aí, vocês sabem muito bem que eu não cheguei aí com vocês com palavras persuasivas. Eu não busquei fazer um esboço, eu não busquei palavras rebuscadas, eu não busquei uma oratória bonita para que eu persuadisse vocês, que era comum os sofistas fazerem isso lá naquela época. E Paulo disse: eu me despi de todos esses recursos, porque bem que Paulo poderia fazer tudo isso. Paulo era doutor da lei, Paulo era formado em direito, era um advogado, Paulo era um homem culto, estudou aos pés de Gamaliel, poderia utilizar a filosofia grega, poderia utilizar o conhecimento grego que estava imperando naquela cidade, mas ele diz: mas quando eu fui ter com vocês, eu não fui com nada disso, mas eu fui com o poder de Deus. Aleluia. Eu fui na ousadia do Espírito, eu fui cheio da graça e do poder do Espírito Santo. E foi por isso, irmãos corintianos, e é por isso, irmão de Tessalônica, que vocês receberam essa fé operosa. Foi por isso que vocês estão recebendo essa graça, porque eu não fui só não, mas eu fui com Jesus. Meus irmãos, a igreja, quando ela sai para evangelizar, a igreja, quando ela sai para pregar, a igreja, quando ela está cultuando, quando ela está adorando, ela não está só, mas ela tem a operosidade e a graça do Espírito Santo em nosso meio. Era isso que Paulo estava externando, era isso que esse grego kenê, de vazio, ele estava querendo dizer: vocês agora estão cheios, vocês agora não têm motivo de ficar desesperançado, vocês não têm motivo de se ficar desmotivado, desanimado, triste, sem esperança, porque agora vocês estão cheios, porque Deus encheu vocês. Vamos para o verso 2, aí ele vai continuar dizendo: pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousadia, confiança em nosso Deus, para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo estava utilizando, meus irmãos, de um recurso que a igreja em Tessalônica, ela conhecia muito bem. Quando ele fala aqui em muita luta, no grego é agone, ele quer dizer que ele está trazendo alusão
no contexto, para os irmãos de Tessalônica, que era normais os gregos fazerem jogos, lutas, competições, e ele está dizendo assim: a minha estadia com vocês mas foi com muita luta. E aí ele estava exatamente trazendo à memória a essa visão, a esse cenário, esse cenário de combate, de guerra, que os gregos tinham em seus finais de semana, em suas comemorações de festas. E Paulo agora está dizendo para eles: foi com muita luta, que no grego exatamente quer dizer a agonia. É um termo esportivo que significa competição que exige muito esforço. Lembra dos gladiadores? Ou vence a luta e fica vivo, ou perde a luta e morre. Então Paulo queria aguçar o intelecto daqueles irmãos para entender exatamente isso. A minha estadia com vocês aí não foi estar numa rede se balançando, não foi uma viagem turista, não estava de passeio, eu não estava fazendo turismo em Tessalônica, mas foi batalha, foi desafio, foi luta, foi agonia. Eu faço uma aplicação com esse verbo agone, de agonia, para nós. Às vezes a gente está fazendo a obra do Senhor e nos sobrevém desafios, lutas, que muitas vezes dizemos: mas Senhor, eu estou fazendo o teu trabalho, eu estou fazendo a tua obra, por que me sobrevém isso? Se eu estou fazendo a tua obra, era para as coisas estarem em bonança, era para as coisas estarem a mil maravilha, o mar era para estar calmo, tranquilo, mas paradoxalmente, ao contrário, o mar está revolto, o mar está balançando o barco, o mar está bravio. Mas deixa eu dizer uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. A tempestade pode até bater no seu barco, mas ele não vai afundar, porque Jesus está dentro do seu barco. Paulo, quando ele se dirige na sua quarta viagem para Roma, o anjo aparece para Paulo e diz assim para ele: Paulo, a tempestade vai vir, vai bater no barco, o barco vai ser quebrado, mas nenhum dos passageiros, vão morrer, todos vão viverem. Jesus estava dizendo a Paulo que, apesar da tempestade bater forte, apesar do Euroaquilão, que era o tufão, que era o redemoinho que estava naquelas áreas ali do mar, batendo no barco de Paulo, apesar de tudo isso, toda essa tempestade, o Senhor disse para Paulo: o barco vai até se quebrar, mas você e todo o povo que está com você vai permanecer vivo. Se você chegou aqui nessa noite e você chegou sem garantia, se você chegou aqui nessa noite e você chegou sem esperança, pensando que o seu barco iria afundar, eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus e de sua palavra, o mestre está no barco. E quando ele está no barco, meus irmãos, o impossível a acontecer, aquilo que você não consegue olhar com os seus olhos naturais, aquilo que você não consegue perceber de forma racional, é o que Jesus faz. Porque o próprio profeta disse: porque Deus traz à existência aquilo que não existe.
É esse Deus, é esse Jesus que eu e você, nós servimos. Ele traz à existência aquilo que não existe. Então, se você pensou que o barco iria afundar, não vai, porque o mestre está no barco. Mas vamos continuar. Vamos agora para o verso 3. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenção impura. Essa palavra no grego, essa impura, substantivo, ele é akatarsis. Na verdade, o que Paulo estava querendo trazer para aqueles irmãos é que, preste bem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Existia alguns oradores, existia alguns expositores que chegavam na igreja, alguns teólogos famosos, chegavam na igreja e preparavam um sermão muito bonito para persuadir, olha o que eu vou dizer agora, persuadir com dolo. O que significa isso, persuasão com dolo? É porque o tipo do sermão que ele fazia era com intenção de obter vantagens e lucros dos seus ouvintes. Paulo, sabendo disso, que isso acontecia lá naquela igreja, que alguns pregadores iam para lá com essa intenção, Paulo vai exatamente explicar exatamente isso. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras. A catarsis, quanto ao dolo, o comentarista F.F. Bruce, ele vai explicar que essa palavra implica em uma fraude ou engano deliberado. Uma fraude ou engano deliberado. Ele observa que na cultura grego-romana, alguns líderes religiosos e mestres itinerantes eram conhecidos por usar artífices e manipulações, manipulações para ganhar seguidores ou obter benefícios pessoais. Paulo, ao afirmar que sua pregação não envolvia dolo, estava destacando a honestidade, a transparência de seu ministério. Bruce ainda enfatiza que Paulo queria que os tessalonicenses soubessem que a sua mensagem era entregue de forma genuína, sem qualquer tentativa e nem se baseava em engano. E eu, mais uma vez, vou para a prática, que nesse púlpito dessa igreja, Paróquia Galileia, aqui nesse púlpito, a palavra ela não sai com dolo de engano, ela não sai com intenção de obtenção de lucro, de dolo, de querer puxar para nós, não, para querer tirar vantagem para a igreja, não. A palavra que sai daqui desse púlpito, meus irmãos, é uma palavra que é de Deus, é uma palavra que é das santas e sagradas escrituras. Então nós aqui, nós não costuramos uma mensagem, nós não preparamos um sermão bonitinho para agradar a A, a B ou C, não, mas aqui nós pregamos a genuína palavra de Deus. A intenção aqui não é preparar um sermão para agradar o irmão que tem um bom dízimo, que tem um bom salário, que tem um bom carro, tem uma boa conta bancária, não. Aqui, meus irmãos, a palavra, ela tem que sair em sua inteireza, em sua pureza, na sua autenticidade. Não tem meio termo com as escrituras. O sim é sim e o não é não. E aqui, Paulo estava lembrando isso para aqueles irmãos em Tessalônica. Olha, meus irmãos, a minha palavra com vocês não é com dolo, não. Eu sei que tem passado alguns itinerantes aí, aqueles que gostam de fazer movimento, aquele que gosta de atrair atenção para si, aquele que depois que quando termina a pregação, gosta de uma batidinha no ombro, né, um elogio, um abraço, poxa, que coisa maravilhosa, olha, você é o cara, olha, a melhor pregação é a sua, né? Paulo disse, não, a nossa pregação não é com dolo, não. Amém, meus irmãos?
E o verso 4 ele vai confirmar o 3. Ele vai dizer: pelo contrário, visto que fomos aprovados. Meus irmãos, deixa eu trazer essa observação aqui para a gente comentar aqui. Eu louvo a Deus, muito, muito, muito louvo a Deus. Quando eu estava lendo esse texto aqui, o meu coração se elevou aos céus, e dizendo: Senhor, muito obrigado. Porque olha só, preste bem atenção o que é que Paulo está dizendo aqui, nessa primeira linha do verso 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados. Meus irmãos, Paulo aqui, ele não está falando na primeira pessoa do singular. Paulo poderia ter dito assim: olha, irmãos de Tessalônica, vocês sabem que a operosidade da fé que está no coração de vocês aí, é porque eu, Paulo, o apóstolo de Cristo, eu fui aí ter com vocês. Mas, olha, irmãos, olha que coisa linda, como eu tomo isso como exemplo para mim, como eu amo essa palavra. Ele diz assim: visto que fomos aprovados. Paulo está dizendo para a igreja: vocês foram aprovados por Deus, nós fomos aprovados por Deus. Paulo está dizendo assim que essa ação não era uma ação exclusivamente do líder Paulo, do apóstolo, mas era uma comunidade de fé. Paulo, meu irmão, não está se nivelando acima daquela igreja, mas ele está dizendo assim: somos nós. Esse trabalho está sendo feito não é por causa de fulano A, B ou C, mas é toda a igreja que está trabalhando, e Deus está confirmando a obra, meus irmãos. Paulo está dizendo assim: visto que fomos nós fomos aprovados. Eu tomo esse exemplo de Paulo. Paulo poderia ter dito assim: eu sou o apóstolo, mas ele disse nós. Ele não disse eu, ele não disse a primeira pessoa do singular, não, ele disse nós fomos aprovados. Que cada um de nós, meus irmãos, aprendamos com Paulo. Aprendamos. Porque seu ministério está funcionando, está bem, é bênção. É porque eu estou na frente. Não, não é você, não é eu, não é Apolo, não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, não é João, não é Barnabé, não é Silas. Paulo vai dizer: nós fomos aprovados. Louvado seja Deus, porque em nossa igreja a gente não tem esse problema de estar querendo derrubar o outro para subir de cargo, para ganhar o cargo na frente do outro. Mas, meus irmãos, essa realidade muitas vezes, isso não acontece em todos os lugares, não. Muito pelo contrário. Muitas vezes é uns querendo derrubar o outro para poder subir de cargo e ser apresentado na tribuna para ficar na posição mais elevada. Mas só que Paulo aprendeu com Jesus, nós aprendemos com Jesus e aprendemos com Paulo. A matemática de Jesus é: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. A matemática de João é: que eu desça, mas que ele cresça. Então, se a gente toma isso como exemplo, como base, a igreja vai muito bem, meus irmãos. Eu vou parar aqui no verso 5 já, porque a hora já se foi, né? A hora já se foi. Verso 5, verso 6: também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Verso 7: embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês. Assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Aí o versículo 8 ele continua dizendo: assim como com muito afeto estávamos prontos
a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida. Meus irmãos, em nenhuma das cartas de Paulo, Paulo chegou a dizer que daria a sua própria vida. Mas esses irmãos aqui em Tessalônica, Paulo está dizendo assim: meus irmãos, eu estive aí com vocês, eu preguei aí o Evangelho, mas eu estou pronto, não apenas de levar para vocês o Evangelho, mas até a minha própria vida. Eu fico pensando o que estava no coração de Paulo quando ele está escrevendo isso aqui, quando ele vai dizer que não apenas o Evangelho, mas a própria vida dele. E quando a gente olha para a igreja de Filipos, foi a cidade antes de Tessalônica, vocês viram que Paulo quase morre, que inclusive Paulo queria se entregar, mas o irmão Jason, que Paulo estava hospedado na casa dele, juntou alguns irmãos lá e disse: não, Paulo, a gente não vai te deixar aqui não, se eu deixar aqui, eles vão te matar, mas tu vai fugir, tu vai ser rebocado, para que tu saia daqui. E Paulo aqui está dizendo: eu morreria pregando esse Evangelho aí por causa de vocês, aí mesmo em Tessalônica. Aí não tentaram me bater não, mas embora alguns judeus se reuniram lá da cidade de Filipos, se reuniram os judaizantes, correram então para a cidade de Tessalônica, também querendo prender Paulo, e bater Paulo e prender Paulo, e Paulo vai dizer aqui: eu estaria pronto até a dar minha vida por vocês. Que ousadia espiritual do apóstolo Paulo, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Que lindo, meus irmãos, vocês se tornaram muito amados por nós. O verso 9: pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de que, como trabalhando noite e dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. O verso 11, ele vai dizer: e vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando-vos, verso 12, para concluirmos, exortando-os, consolando e demonstrando-os, vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória. Então, nessa perícope do verso 1 até o 12 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo conclui dizendo que aquela igreja, o motivo dele estar escrevendo aquela igreja, exortando e consolando, demonstrando a viver de maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória. Paulo tinha certeza, Paulo não estava em dúvida se aquela igreja de Tessalônica, ela tinha sido chamada por Deus para o seu reino e para a sua glória. Eu concluo dizendo que particularmente eu, não tenho nenhuma dúvida de que a nossa igreja, semelhante à igreja em Tessalônica, ela também foi chamada por Deus para o seu reino e para a sua glória. Não é para a glória de homem não, mas é para a glória de Deus. O homem não merece glória, mas quem merece glória é o nosso Deus. E Paulo estava concluindo nessa perícope, dizendo para aqueles irmãos: olha, irmãos, eu não tenho certeza de que Deus chegou aí em Tessalônica, juntou vocês, convocou vocês, chamou vocês unicamente, exclusivamente para a honra e para a glória dele. Que, irmãos, possamos ter esse exemplo da igreja de Tessalônica, e que nós também sejamos essa igreja separado para o reino
e para a glória de Deus. Feche seus olhos, incline sua cabeça, estaremos orando então. Senhor, nós queremos te dar graça pela exposição da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós fomos desafiados a entendermos que o Senhor nos chamou, o Senhor nos encheu com a sua graça e com a sua glória, para que o teu reino ele fosse expandido, que ele crescesse através de cada um de nós, para que cada um de nós sejamos esse teu arauto, proclamador, anunciador dessas verdades reveladas para nós. Ó Espírito Santo, que cada um que chegou aqui nesta noite não saia da mesma forma que entrou, mas que saia, Senhor, revestido dessa graça, desse poder e dessa fé operosa, para lhes dar força e poder para continuar semeando a preciosa semente. Obrigado por tudo, é assim que nós oramos, pelo intermédio do nome precioso de Jesus. Amém.